Glória a Deus. Matéria maravilhosa. Gente, em nome de Jesus, estudem em casa, leiam, pesquisem aí o material. Essa apostila é de vocês. Vocês podem pintar ela à vontade, tá? Pega a canetinha, pode riscar, pode fazer anotação, tá? Um aviso importante, que eu já vou antecipar aqui. O Wander está ajudando aí, então ele vai ligar para vocês. A gente precisa deixar todas as provas em dia. Então não fiquem chateados do Wander pegar no pé de vocês não, tá? Então às vezes a questão do pagamento no dia ou das provas, podem falar com o Wander, ele vai ajudar vocês aí também e vai tirar as provas aí, nós vamos tirar, deixar tudo bonitinho em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Nós falamos aí do aprendizado, né? Falamos dos requisitos. Falamos do preconceito. Análise estrutural. Desculpa, análise estrutural, não é isso? Exato, é porque alguém mexeu aqui na minha marcação. Eu dei medo que estava aqui perto. Eu tirei o celular, a página virou. Vamos lá, análise estrutural. Essa análise estrutural ela é bem chatinha, porque é apenas matéria dinâmica mesmo para vocês entenderem. Por exemplo, aí, os principais divisões. As duas principais divisões da Bíblia são Antigo e Novo Testamento. Eu acho que todo crente deveria saber disso. Todo jovem judeu, quando ele aprende a falar, a primeira coisa que ele aprende é a Torá. Todo jovem, toda criança crente deveria ser ensinada na palavra. Então vamos lá. Sendo que o Antigo Testamento é 3 vezes mais volumoso que o Novo. São algumas coisas importantes. A Bíblia Sagrada é composta de 66, sendo 39 e 27. O maior, eu não gosto de usar a expressão velho. Eu particularmente. Muitos escritores usam Velho Testamento. Eu prefiro usar Antigo, mas não é pecado nenhum não, tá? A Bíblia, o maior livro da Bíblia, dos Salmos, o maior livro da Bíblia é o livro dos Salmos, e o menor é terceira epístola de João. Divisões. Os livros da Bíblia são divididos em 1189 capítulos, sendo 929 no Antigo e 260 no Novo. O maior capítulo é o Salmo 119 e o menor é Salmo 117. Para ler a Bíblia toda em um ano, basta ler 5 capítulos aos domingos e 3 nos demais dias da semana. A divisão da Bíblia em capítulos foi feita pelo abade dominicano Hugo de Saint-Charles, por volta do ano de 1250. Estão comigo aí? Amém. A Bíblia possui 31.173 versículos, 23.214 no Antigo Testamento e 7.929 no Novo Testamento. O maior versículo da Bíblia encontra-se em Esté 8:9 e o menor Êxodo 20:13. Esses dados são alterados tanto em outras versões como em outros idiomas. Dependendo do idioma, muda essa questão de palavras. Uma Bíblia bem legal é a Bíblia em hebraico. Ela coloca os livros não na ordem que foram colocados na nossa Bíblia comum, mas na ordem que foram escritos. Ela diferencia um pouco. A divisão ela é ótima, uma Bíblia maravilhosa para estudo. A divisão da Bíblia em versículos foi feita em 2 etapas. O Antigo Testamento em 1445 pelo Rabino Nathan, e o Novo Testamento em 1521 por Robert Stevens, o impressor de Paris. Stevens publicou a primeira Bíblia dividida em capítulos e versículos em 1555, sendo esta a Vulgata Latina. Eu tenho essa Bíblia também. Eu ganhei essa Bíblia original da Vulgata Latina. É uma Bíblia assim, mas muito boa de estudo. Ela traz muitas versões. Uma das coisas que ela traz, uma versão que a gente de cara se choca,
é quando nós lemos na nossa Bíblia tradicional o tamanho de um grão de mostarda, e lá está escrito como um grão de mostarda. Isso faz uma diferença gigantesca numa pregação. Vale a pena dizer que em inúmeros casos as divisões são inexatas, bipartindo o texto e alterando a linha de pensamento original. Então, por isso que é importante não se apegar a uma Bíblia só. Você usou a Bíblia 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, já troca, pega uma outra versão. Aí começa a ler e pregar. Ultimamente a gente tem pregado bem pouco, né? Mas em tempos normais, pastor é outra coisa. Quem prega na igreja é o pastor. Você convida alguém para pregar, uma campanha, um culto, um evento, uma programação. Mas quem tem a responsabilidade de pregar quarta, sexta, sábado, domingo é o pastor da igreja. Porque quem ensina é o pastor. Então, raras exceções, um convite, uma campanha, um negócio. Agora, todo negócio que todo mundo prega, é um perigo. Então, convidou alguém num culto, num evento, numa programação normal. Porque o culto é a oportunidade do pastor exercer o pastoreio, ou seja, direcionar, ministrar, ensinar. E ele crescer também. Classificação dos livros. Os livros da Bíblia estão agrupados por assuntos, sem se importar muito com a ordem cronológica, a fim de que haja mal entendido, e sempre é bom o aluno ter isso guardado ao estudar a Bíblia, especialmente quando se trata de fatores ligados à história, à profecia e ao desenvolvimento. Então, se eu tenho bem guardado que a Bíblia não obedece, essa versão que nós temos, ela está não organizada no sentido do que foi feito e escrito original, porque senão o camarada de repente ele está lendo uma história em 1 Reis e ele lá em 2 ou em Crônicas ele vê diferente e ele fala, não está na ordem cronológica? Não está. Então tem que ter esse cuidado. O Antigo Testamento, a lei é composta de 5 livros históricos. Os livros históricos são 12. Poesia, são considerados os poéticos 5. Livros de profecia, os livros proféticos são 17 livros. Estão comigo aí? Amém. E são divididos em profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores são 5 e os profetas menores são 12. Então, quando você depois vai rever isso aí, está escrito em cada um dos livros, então você pega a sua Bíblia de estudo, vai lá e coloca livros da lei, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, ok? Que também é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Penta, é só lembrar, não pode falar, né, de futebol, né? É só lembrar do Brasil, Penta. Ok? Os 5 primeiros livros da lei, os livros históricos, poéticos e proféticos. Ok? Depois você lá e grifa cada um: Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, 2 Samuel, Esdras, Neemias, vai gravando cada um deles lá e você vai aprender bonitinho. Se você tiver alguma dificuldade em aprender todos os livros da Bíblia, te dou uma dica maravilhosa: baixa o hino do missionário R.R. Soares, que ele tem uma musiquinha que as crianças cantam, você vai aprender rapidinho. Gênesis, Levítico, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Pastor, precisa saber de qual todos os livros da Bíblia? Não, irmão, mas se você puder aprender, é bom. Segredo importante: quando você for ler a Bíblia, tire tempo para ler a Bíblia. Não leia a Bíblia vendo televisão. Se você colocar uma música suave lá, um louvor, uma adoração, e você for ler, querido, quando você lê, entenda o que significa o ponto, a vírgula. Não leia só, ainda que seja 2 versículos que você for ler, procure entender o que está escondido naquela verdade, para quem foi escrito, em que época foi escrito, por que foi escrito, as pessoas que receberam essa mensagem, o que aconteceu na ocasião. Aí você pega tudo isso e traz para cá. O problema de muita gente é que eles lêem a Bíblia como se estivesse lendo um livro comum, e aí não recebe revelação.
Revelação só vem em insistência. Revelação não é só para o pastor. Todo mundo que você está lendo a Bíblia, comece a fazer isso. Leia uma vez. Grifa. Leia a segunda vez. Grifa. Leia o contexto. O que está escrito antes? O que está escrito depois? Marca. Em que época foi escrito? Aquele livro que você está lendo, capítulo tal, versículo tal, o livro tal. Para quem que escreveu esse livro? Qual era o tempo, o que estava acontecendo naquela época? Quem que era o governador, o presidente? O que estava acontecendo com o povo daquela época? Imagina, para vocês terem ideia, Paulo chega para pegar em Atenas agora, numa cidade onde existia todo tipo de Deus, e ele tem que pregar lá, porque ele foi para lá para isso. Você acha que ele teria algum êxito? Então ele olha em volta e vê uma tenda ao Deus desconhecido. Então ele fala, esse é o meu Deus. Ele se aproveita daquilo para pregar. É a mesma coisa hoje. Se você começar a ler a Bíblia, Deus vai começar a te dar revelação. Imagina o pastor Demétrios parar ali, fazer várias faixas de evangelismo, chamando bem a atenção. Por último, Jesus, ele para bem naquele semáforo lá, fechou, negado, estica a faixa, folhetinho para todo mundo. Quando tiver para abrir o farol, vai lá e abre uma lá. Jesus te ama e quer mudar a história da tua vida. É estratégico, irmão. Agora, uma frase que você coloca lá, um versículo bíblico, vai chamar a atenção da pessoa. Mas se você não leu a Bíblia, porque não basta passar por cima do texto. Aí tem uma revisão geral aí, estão comigo? É importante você rever toda essa questão aí. Aí tem um exercíciozinho aí, alguns tem, outros não tem. Todo mundo tem aí na sua apostila o exercício? Não tem? Não? Carla tem? A sua não tem? Demétrio tem aí na página 75? Eu tenho. A minha página aqui é 73. A sua está na 73, né? A sua tem, Vanderlei? Tem. Então tira uma foto desse exercício, manda no grupo. Por favor. Manda para mim, pai. Você está no grupo, né? Manda para mim. Ele vai tirar. Mas tem o exercício? Na página 75, não. A sua 75 já é livros biográficos, né? O meu é material de estudo. Ah, é matéria de estudo, beleza. Pastor, hermenêutica e hermeneuta é uma coisa? Não entendi, pastor. Hermenêutica e hermeneuta. Onde a senhora leu hermenêutica? Aqui nas perguntas aqui. Hermenêutica e hermeneuta. É a mesma coisa? Vamos lá, leia a frase toda aí, cadê? Deixa eu Quais achar. são os 3 requisitos para o bom hermeneuta? Hermeneuta é a pessoa que estuda a hermenêutica. A hermenêutica é o estudo, é a matéria. Hermenêutica é o estudo. Exato. E hermeneuta é a pessoa que estuda. Ah, tá. Igual medicina é o estudo, é a área. E quem estuda medicina é médico. Então a matéria da hermenêutica é a matéria. Quem estuda é o hermeneuta. É a pessoa que está estudando. Você falou sobre, aí no começo, sobre não gostar de ler a Bíblia, né? Então, tipo assim, quem não gosta de ler a Bíblia, então não se aprofunda na verdade. Não. Então não recebeu a verdade para se libertar. Não, ele pode até ser salvo. Porque salvação é independente de libertação. Tem gente que está dentro da igreja, não perdoa, morre com câncer, morre doente e vai para o céu. Porque salvação é uma coisa, libertação é outra. Efésios, pela graça sois, por meio da... Não vem de vós, é dom De Deus. Tá pronto. Vai chegar no céu, talvez não tenha nem a coroa, talvez não tenha nem galardão. Vai morar num barraquinho lá no final da rua. Mas está no céu. Mas está no céu. É pela Bíblia que conhecemos a verdade. Sim. Jesus é a própria Bíblia. Eu sou o pão da vida, aquele que não come de mim não tem parte. Então, só que isso é conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Ok? Então você vai receber, vai no grupo aí, o Wander vai colocar a foto. Exercício para treinamento. Entendeu? Para todos os alunos aí. Sempre que tiver esses exercícios, Wander, a gente coloca, tá? Vamos lá. O Novo Testamento. Estão comigo aí?
Novo Testamento é composto de livros biográficos, históricos e doutrinários e proféticos. Por exemplo, Rev significa revelação, mas nós não usamos muito essa expressão Rev, igual está na blusa do Maurício. Nós usamos mais Apocalipse, né? Dificilmente a gente usa revelação, mas o nome original do livro é Livro das Revelações. Livros biográficos. Os livros biográficos são 4: Mateus, Marcos, Lucas, João. Livros históricos. Atos dos Apóstolos é considerado o único livro histórico do Novo Testamento. Vamos falar de Atos aí. Nele está registrada a história da igreja primitiva. Irmãos, Atos não é um homem, Atos é ação. Eu já vi pessoas falar, é porque o irmão Atos... Irmão Atos dos Apóstolos. Atos é a mesma coisa que ação, obra, trabalho. Poderia estar escrito obra dos apóstolos, trabalho dos apóstolos, escrito dos apóstolos. Então o irmão Atos dos Apóstolos é considerado o único livro histórico do Novo Testamento. Nele está registrada a história da igreja primitiva, mostrando o seu ver, o seu agir. A história da igreja apresentada em Atos mostra que o segredo do progresso da igreja e a plenitude do Espírito Santo na vida dos verdadeiros discípulos de Cristo. Segredo para nós pastores, pastora Vanusa, pastor Demétrio, os obreiros e pastores. Você quer ver a igreja crescer de verdade? Livro de Atos. O segredo do crescimento de qualquer igreja está no livro de Atos. Primeiro segredo, o Espírito Santo. É a igreja que se movia no Espírito Santo. Segundo segredo, de casa em casa. Não importa se é célula, G12, M12, Tadel, MDA, Casa de Paz. O segredo da igreja crescer é estar nas casas. Terceiro, comunhão. Igreja tem que ter almoço, igreja tem que ter café da manhã, igreja tem que ter bolo, igreja tem que ter festa. A igreja, vai lá, estavam de casa em casa, tinham tudo em comunhão, comiam um pão com alegria, singeleza de coração, viviam nos lares uns dos outros e estavam sempre no templo. Está aí o segredo do crescimento da igreja. Quando a gente eu faço o almoço uma vez por mês aqui. Tem gente que diz, pastor, mas às vezes tem despesa e tal, e tem gente que vem, termina o culto, fala, não gosta e vai embora. Porque é por causa dos ruins, os bons, para. Então, é tempo de comunhão. Como eu sempre falo no nosso discipulado, tempo de mesa. Estão comigo ou não? Amém. Históricos, falamos aí. Doutrinários, os livros doutrinários do Novo Testamento são todos os 21 livros, normalmente chamados de epístolas ou cartas. Profecia. O único livro profético do Novo Testamento é o livro do Apocalipse. O termo Apocalipse significa revelação, ou Rev. Esse livro trata da volta da pessoa do Senhor Jesus à terra, isto é, a sua revelação pessoal e a sua manifestação visível. Também com exclusividade trata do destino eterno do planeta Terra e dos seus habitantes. Entre o último livro do Novo Testamento, Apocalipse, e o primeiro livro do Velho Testamento, Gênesis, há um grande contraste. Enquanto o primeiro narra como tudo começou, o último ou o segundo narra de como tudo findará. Segredo para nós hoje nos dias atuais: leia livro de Atos, depois leia Evangelho de João, que é o Evangelho da igreja. Depois leia Mateus, Marcos e Lucas. Quer discipular alguém? Quer treinar alguém? Leia com ele o livro de Atos. Depois leia o livro de João. Tudo que a igreja precisa saber está no livro de João. É o Evangelho da igreja.
É lá que João trata como que a gente deve agir. Material de estudo, estão comigo aí? Amém. Bom estudante da Bíblia deve gostar de analisar palavras e frases. Quando isso acontece, o leitor bíblico descobre um mundo que antes lhe era ignoto, ou seja, desconhecido, e ultrapassa as fronteiras do comodismo ao entrar numa zona nova, virgem, desconhecida e inédita da palavra inspirada. Para conhecer melhor o significado do texto sacro, o hermeneuta, que é o estudante da palavra, deve ter em mãos as seguintes literaturas básicas. Então aí você começa a montar agora a sua biblioteca. Se vocês quiserem, depois, não hoje, mas eu vou pedir para o Wander me ajudar, o Maurício, que estão sempre mais cedo aí, não sei se o Denis vier também, eu vou separar alguns dos meus livros de estudo, e eu vou deixar para vocês verem. Alguns livros e algumas bíblias antigas. Quem quer estudar a Bíblia de verdade e ama a Bíblia, querido, tem que ter livro. Tem que ter dicionário, tem que gostar de ler, tem que amar a palavra. Hoje eu leio bem, eu estou lendo bem pouco, mas eu não li menos do que pelo menos 3 livros por mês aí não. Normal eu leio. Eu não conseguia ficar num livro só. A pastora fala, não sei como é que você está lendo um livro de manhã e à noite você está lendo o outro. E eu não consigo misturar. Para mim está tudo muito separado. Eu consigo muito bem diferenciar. Hoje eu pastoreio a igreja. Então a Igreja Palavra de Vida são 8 igrejas aqui no Brasil, fora as igrejas da África. Aí eu tenho vocês que são filhos ministeriais, que eu pastoreio, para mim não é um peso, pode me ligar a hora que vocês quiserem. Aí eu tenho o Instituto Chamar, que é a nossa escola, vocês fazem parte. Eu preparo o material, todo o material é nosso. Aí eu tenho a associação, o Instituto Palavra de Vida, que é uma associação que vocês conhecem, que a gente faz o trabalho social. Mas eu tenho a Missão Shekinah, que eu dou aula na Missão Shekinah também. Aí eu tenho o meu trabalho, que eu tenho a mercearia, que também precisa ser administrada. Então nada disso é uma coisa, eu consigo separar. A mesma coisa quem vai estudar a Bíblia. Se você conseguir estudar a Bíblia, orar, ler, ter livros, você vai aprender a colocar tudo no tempo certo, no momento certo, no lugar certo. Não dá para ficar só na palavra, você precisa. Pastor, mas a palavra no ensino não é suficiente? Mas se você quer crescer, tem que ler. Então vamos lá. Materiais. Primeiro, um bom dicionário. Quando não entendemos o significado de algumas palavras, ou lemos e ficamos em dúvida, é necessário que se consulte um dicionário. Por exemplo, uma palavra que eu li agora há pouco aí para vocês, ignoto. Alguns de vocês já sabem que nós já usamos essa palavra outras vezes aí, mas é uma palavra diferente. Há vários tipos de dicionários, por isso o estudante deve procurar saber qual o melhor para o tipo de estudo que está sendo desenvolvido. Deixa eu falar outra verdade para vocês. Não tem nada a ver pregar bem e conhecer muito a Bíblia com estudo secular. Nós temos o Wander sabe disso. Nós tínhamos um pastor, partiu já para o Senhor, um mestre da palavra. Por muitos anos ele ficou como o segundo maior escritor de poemas, de poesia de São Paulo, semi-analfabeto. Deu aula no Brasil para Cristo, pastor Walter, muitos anos, deu aula para nós, um baiano. Bom, quando ele partiu para o Senhor, eu ainda herdei dele pelo menos uns 40 livros, depois que os filhos dividiram, ainda deixaram eu escolher na biblioteca dele pelo menos uns 40. Bíblia dele eu fiquei com umas 3 ou 4. Depois que cada um dos filhos, 3 filhos, cada um escolheu tudo o que queria. E além disso, nós ainda doamos mais de 100 livros dele para bibliotecas. Será que esse homem é inteligente? Será que esse homem é semi-analfabeto? Aprendeu a ler com a Bíblia, porque ele era analfabeto, e um dia ele ganhou uma Bíblia e ele aprendeu a ler. Deus ensinou ele a ler na Bíblia.
baianinho desse tamanho, né? Pastor Jaconias. Que eu ainda sonho um dia, ainda em memória, honrar ele ainda com uma sala de estudo com o nome dele. Porque o velho bom de Bíblia. Eu cansei de vir da escola bíblica, meio-dia, eu encontrava ele ali na esquina na casa dele, aí ele, pastor, meu filho, eu falei, pastor, pronto. Para que eu encostava perto dele? Quando eu olhava para o relógio, era 1, 2, 3 horas da tarde. Eu falei, pastor do céu, era meio-dia, já são 2 horas da tarde, eu tenho que ir almoçar, que eu tenho culto à noite, tenho culto à noite. Aí eu ia correndo. Você entrava, sentava na sala dele, esquece. Prazeroso, gostoso conversar, debater com ele da Bíblia. Então, precisa ter biblioteca, bons livros, bom dicionário. O que mais? O uso da concordância bíblica ajuda o estudante a encontrar-se as passagens correlatadas, ou aquilo que está compartilhado. Também a descobrir os versículos chaves e aqueles versículos conhecidos, mas que não sabemos muito bem onde encontrá-los. Entre outros materiais de auxílio, podemos enumerar Bíblias de várias versões, já tinha falado para vocês, né? Enciclopédia bíblica, livros de doutrina, comentários bíblicos. Quem não gosta de ler e nem pesquisar, nunca será um bom intérprete da Bíblia. Nunca adquire capacidade para pensar. Será sempre um ser pensado e não pensante. Pastor, e hoje com a internet? Querido, não substitui. Porque se você for lá na internet, você pesquisa alguma coisa. Mas se você pegar, eu vou deixar as enciclopédias aqui para vocês verem a diferença. O meu genro gosta muito. Ele está fazendo também faculdade de teologia. E ele resolveu estudar sobre os livros. E ele pegou os 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, como 5 ministérios. E ele está interpretando Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Isso ele pegou de um rascunho que eu tinha meu aqui. Aí, ele pegou esses livros, montou o material e está dando aula na escola bíblica lá da igreja dele. E eu falando com ele essa semana, eu falei, eu tenho um livro antigo, capa amarela, chega a estar desbotadinha. Dr. Meyer Perman, através da Bíblia, livro por livro. Através da Bíblia, livro por livro. E aí eu falei, vou procurar esse livro. Aí ele abriu a bolsa dele e falou, é esse? Ele falou, pai, tem quase um ano que eu peguei esse livro com você lá e eu estou... Porque ele está estudando livro por livro da Bíblia. E qual é o dicionário bom aí? Eu tenho uns 2 ou 3 aí, eu vou deixar separado na terça para vocês darem uma olhada. Porque aí senão eu defendo o partido, né? O que mais nós temos aí? Materiais de anotação. O estudante da Bíblia deve sempre ter em mãos materiais de anotação, isto é, papel e caneta. Uma coisa legal para vocês anotarem e aprenderem, eu pratico isso. Você vai convidar alguém para pregar, você quer honrar ele, comece a anotar a mensagem dele. A pessoa que está pregando e vê que você está anotando, seja no tablet, seja no caderno, ela se sente valorizada. Quando você está pregando e você olha a pessoa está cochichando, dá vontade de você tacar o celular na cabeça dele. Até a pessoa que está aqui dá raiva também, porque ele às vezes não presta atenção. Até a pessoa que está do lado fica chateada. Então, outra coisa, se você está anotando no celular, deixe bem claro. Não é pecado anotar no celular, não. Mas tem gente que é tão sem vergonha que o cara está pegando e ele fala que está anotando e ele está mexendo no WhatsApp. Nessa hora eu faço a oração daquele bispo lá que eu não vou citar o nome porque está sendo gravado. Eu amaldiçoo o teu celular. Ele é desse lado. Ele vai, a mãozinha dele. Esse seu celular vai queimar. Eu amaldiçoo. E queimou? Sim ou não? Sim ou não? Vânia, dá uma olhada na rua ali, por favor. Passou uma viatura bem devagarzinho.
Esse é o Rio conhecido nosso. A minha moto tem documento. O carro está atrasado. Então tenha prazer de meditar na palavra de Deus. Tenha prazer de se alimentar da palavra de Deus. Desce lá na rua. E gravar assim o culto, assim, gravar o pregador pregando. Tem alguma influência? Não, é bom. Hoje, na verdade, pastorinha, é necessário a igreja fazer a transmissão do culto. É necessário, porque muita gente precisa e está sendo alcançada. Eu costumo gravar as mensagens aqui e publico no canal da igreja. E faço a transmissão dos cultos normais. Tem gente que se constrange, só que se você convidar alguém, no nosso caso que a gente já tem a gravação normal, quem chega já sabe, às vezes tem gente que se constrange, mas não pode. Não pode, porque nós estamos em plena era da tecnologia. Porque eu gravo todos os cultos na igreja. Eu gravo todos os cultos. Não, tem que gravar mesmo. E tem que pôr no canal. E põe no na Eu não gravo o culto, aqui, assim, o culto eu transmito, mas as mensagens. gravo A gente, mensagem. Mas os cultos ficam na Mensagem eu gravo gente e vê põe no depois no Face. Facebook. os cultos ficam no Facebook e a mensagem eu ponho no canal. Isso é bom fazer, viu? Você mantém conteúdo. É bom que as pessoas vejam, sente vontade de ir. E outra coisa, está lá no YouTube, está lá no Face, você menos espera alguém acessa lá, Deus fala com a pessoa e faz a obra. O pessoal do meu trabalho, mesmo quando vem aqui, porque vê pelo meu Face. Vê pelo Face, exatamente. Se eu já ativa na hora. Então, materiais de anotação, boa concordância, bom dicionário. Deixa eu ler esse texto aí para vocês entenderem. Deve estar sempre atento aos acontecimentos, ao que lhe chame a atenção. E logo após anotar, passa a examinar aquilo que foi percebido. Essas ideias podem surgir num culto de oração, de louvor, em uma conversa com amigos, pode surgir algo completamente novo. Por isso devemos ficar atentos. O importante é sempre refletir a fim de aprender algo. É bastante comum encontrarmos um texto que nos chama a atenção, por isso devemos anotá-lo antes que esqueçamos. Não confie na sua mente, nem nos seus sentimentos ou sentimento do coração, porque enganoso é o coração, mas tão somente no poder da palavra de Deus. Outra coisa importante, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração te apresses a pronunciar palavra alguma na presença de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra. Me ajude, olhe para alguém e diga, cuidado com a língua. Com a língua. Você pode ferir e machucar alguém, e aí vai ter que pedir perdão. Então, para não ter que ficar pedindo perdão, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você pensa. Não expresse tudo. Arquivos de anotação, amém? Nós vamos encerrar aí. O bom hermeneuta deve ser caprichoso, mantendo sempre organizadas as suas ideias. Por isso ele deve fazer um arquivo particular, onde com facilidade na hora em que precisar encontrará. Muitas coisas podem ser aproveitadas em momentos oportunos, por isso devem ser guardadas, como por exemplo recorte de jornal, revistas. Os livros de pesquisa devem ser bem guardados a fim de estar sempre à mãos nos momentos necessários. Ok? Recebem essa palavra aí? Amém. Em nome de Jesus. Quero orar, depois eu vou falar algo, mas eu quero orar. Pai, te louvamos por esse tempo, Senhor. Te damos graça por tudo. Abençoamos os teus filhos. Que o Senhor nos traga, nos leve em paz, nos dê uma semana abençoada e que na próxima terça-feira, Senhor, possamos estar todos juntos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô, saudade.